Olá, gente! Vamos conversar sobre compulsão por mentir? Nossa, existem muitas razões para isso. Hoje nós vamos abordar algumas. A compulsão por mentir, ela pode estar associada a uma infância em que a criança entendeu, por diversas mensagens parentais, que ela só recebe gratificação, amor, carinho, afeto, se ela não for ela mesma. Pode ser que em determinado momento ela tenha sido muito punida e com isso falar a verdade tornou-se para ela uma frustração. E aí ela passa a banalizar, de forma que somente a mentira trouxe a ela algum nível de reconhecimento. Isso pode acontecer. Outras pessoas, elas mascaram essa autoestima baixa com mentiras em que elas possam estar ocupando um lugar de maior prestígio. São pessoas que se sentem intimamente inferiores a outras. E isso independe da condição social, da condição intelectual, é uma questão de um sentimento bem enraizado em que elas acreditam que elas são somente boas o suficiente se elas superarem sempre o outro. Essas pessoas extremamente competitivas, então elas articulam mentiras a fim de se sentirem sempre prestigiadas, privilegiadas, melhores do que outras pessoas. Existem aqueles que mentem compulsivamente, e gente, quando eu falo compulsivamente, é porque não conseguem deixar de fazer. Ou mesmo que em alguns períodos isso se acalme, em outros períodos isso retorna com muita força, devido aos gatilhos emocionais que podem ter sido acionados, seja através de uma decepção amorosa, seja através da perda de um emprego, desde uma situação em que na realidade, ela não consegue lidar, ela não consegue contar sobre essa realidade. Então ela cria uma ficção e assim ela distribui essa narrativa a fim de se proteger e não perder a imagem que até então ela projetou de sucesso, de competência, de prestígio e tudo mais. Agora, existem aquelas pessoas que mentem por poder, para obter o controle sobre o outro. Então são pessoas que se veem muitas vezes em mentiras em que elas precisam estar sempre sendo alimentadas. Por exemplo, quando um homem se diz muito conservador, muito família e etc., e tem casos esporádicos ou mesmo permanentes em sua vida. Esse homem, ele costuma mentir tanto para a esposa ou qualquer outra pessoa que possa descobrir as suas questões. Ele mente a fim de se proteger, óbvio, proteger a imagem, mas também de continuar mantendo aquela pessoa sob algum tipo de controle, que para ele é interessante. Existem pessoas que também não conseguem deixar de mentir, porque para elas admitir esse tipo de situação é uma espécie de perda, é uma perda, é como se elas fossem perder a própria identidade. É como se elas quase estivessem acreditando naquilo que elas mentem sobre elas. Então elas não conseguem, elas sabem que é mentira, mas elas não conseguem, em hipótese nenhuma, assumir ou admitir esse tipo de situação, de questão. E outra é quando personalidades um pouco mais perversas, vamos dizer, ou até mesmo os psicopatas, sociopatas, como queiram dizer, eles se utilizam da mentira a fim de fato prejudicar o outro, porque não há uma consideração pelo outro.
Não existe uma questão ali de consideração e nem mesmo de ansiedades ou de culpas. O que existe é apenas os ganhos que ele vai ter com essa mentira. E aí as coisas se tornam muito mais complexas, porque além dele mentir para obter poder, controle e ganhos, ele faz muitas das vezes com que a vítima se sinta muito confusa e muito culpada sobre essas histórias. Porque o modo com que eles articulam essas mentiras são modos que são difíceis, às vezes, de serem identificados. E quando eles são descobertos, nossa, eles fazem toda uma sedução junto à vítima de convencimento de que talvez ela é que não esteja entendendo nada. E aí é que são os prejuízos emocionais e psicológicos são muito fortes. É aí que a gente constata os abusos psicológicos e até mesmo uma violência psicológica sendo articulada por pessoas que não têm a menor consideração, não somente pela verdade, mas pelo ser humano. E que, pelos seus próprios ganhos, ou por jamais conseguirem, admitir uma quebra dessa imagem, ou uma quebra dessa narrativa, eles, por mais que eles estejam vendo a vítima sofrendo e pedindo a verdade para eles não fazem. Quantas mulheres veem os sinais ou até mesmo descobrem, sabem, por exemplo, que são traídas. E elas, quando pedem para que essa pessoa conte a verdade, admita, converse com elas, essa pessoa não faz. Ele é capaz de simplesmente nada dizer. Às vezes ele não chega a contar mentiras, ele simplesmente nada diz, ele banaliza, ele ignora. Ou seja, ele não assume em hipótese nenhuma a verdade, nem mesmo para devolver a essa pessoa a paz. Aquela sensação de que você não está errada, você não viu errado, você não está louca, você não está enganada. Não, ele não tem essa consideração pela pessoa. Ele não consegue ver o sofrimento, a angústia, muitas das vezes, dessa pessoa. Em que uma verdade poderia trazer a ela um reconhecimento, sabe, dos próprios sentimentos dela. Ele não tem essa consideração. Ele só quer se safar. Ele não quer perder a imagem projetada. Ele não quer, de fato, se expor a nenhum erro. Esse é perigoso. E para você que já se viu ou se vê, ou se um dia você vier a se ver também vítima de uma situação dessas, o que eu tenho a dizer é que você não precisa da confissão ou da validação daquilo que você sabe. Porque quando chega a esse ponto, você já sabe. Esteja com você, com a sua verdade. Confia. E é isso, gente. E aqueles que porventura se identificaram, procure ajuda. Existem muitos casos que têm solução.